ela foi criada quando? Através mais ou menos do século XVII, na figura do John Locke. Como é que funcionava isso? Então, todo teórico, você tem que relacionar o espaço, para entender por que ele defende determinadas ideias. Tá, qual que é o espaço, então? Espaço, Inglaterra, século XVI, XVII, XVIII. Vamos colocar séculos 17, 18. O que está acontecendo na Inglaterra nesse período? Duas coisas básicas, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. A Inglaterra está, no caso, se fortalecendo muito em relação às práticas comerciais, ou seja, eles estão ganhando muito dinheiro com o capitalismo comercial. E aí o desenvolvimento manufatureiro acaba sendo uma consequência. Mas a questão é, ele está gerando muita riqueza. Segunda coisa, dentro da Inglaterra há uma disputa pelo poder. E essa disputa pelo poder se dá entre a tradição e os novos ritos. Quem que é a tradição? Olha, a aristocracia, o rei. Quem que são os novos ricos? A burguesia. Quem manda? Se a aristocracia mandar, significa que eles têm o poder, mas não têm o dinheiro. Se a burguesia, no caso, mandar, significa que eles têm o dinheiro e têm o poder, mas eles não estavam mandando naquela época. Então vão existir várias revoluções políticas no século XVII. E por que eles querem essas revoluções políticas? Primeiro, para o Estado atender suas necessidades. Segundo, para criar uma barreira entre aquilo que é a posse do rei e aquilo que é a posse da sociedade. Porque no Estado absolutista, você tem o quê? A marca que aquilo que existe dentro daquele reino pertence a uma pessoa. E do ponto de vista do pertencimento, eu não estou falando de coisas. Eu estou falando de alma. Se você pegar uma frase clássica de um rei absolutista, Luís XIV, a frase dele era: um rei, uma lei, uma religião. Significa o seguinte: eu mando. E é através das minhas vontades se criam as leis e as regras dessa sociedade. E naquilo que vocês acreditam, tem que ser naquilo que eu acredito. A minha religião é a religião de vocês. Então você está lidando até com aquilo que não é real. Aquilo que é imaterial, que você não pega, que é a religiosidade da população. É lógico que você não tem como controlar isso, mas a questão é, você impõe. Ou seja, o corpo e a alma pertencem ao rei. Ora, por uma sociedade que está começando cada vez a ficar mais diversificada e ter posse sobre as coisas, ele vai falar o seguinte: meu amigo, isso aqui é fruto do meu trabalho, não é seu. Então isso aqui é meu, não é seu. Quando o Locke começou a desenvolver essas ideias, elas foram totalmente de acordo com aquilo que eram as necessidades da burguesia. Então o que aconteceu? O Locke pertence a uma corrente que chama-se contratualista. Contrato é um acordo entre partes, o contratante e o contratado. Quem que é o contratante? É o Estado. Quem que é o contratado? Desculpa, quem que é o contratante? É o súdito ou o cidadão. Quem que é o contratado? É o Estado. Eu aceito o contrato com você. Direitos e deveres. Qual que seriam, no caso, os deveres do Estado? Garantir a posse da propriedade privada. Se ele não garantisse isso, você poderia romper o contrato e colocar uma nova pessoa no lugar. Por exemplo, um novo rei. Tá? Ou então, no caso, passar por um regime republicano, ou uma monarquia parlamentarista, seja lá o que for. Mas a questão é, essa é a função do Estado. Se ele não segue essa função, troca de pessoa, troca de comando. Exatamente para quê? Para que o Estado siga as necessidades ou os interesses daqueles que são mais ricos. Essas teorias, elas no caso se tornaram fundantes de uma coisa que para a gente é natural até hoje. Ninguém tem o direito de mexer naquilo que é do outro. Wesley, presta sua caneta para mim. Eu até pedi, mas outras vezes eu imponho. Mas se eu impor e ele não gostar, o que eu tenho que fazer? Devolver. Porque de quem que é a caneta? Dele. Como que ele conseguiu a caneta? A questão não interessa, que seja com o esforço dele e é através da caneta que ele pode garantir, por exemplo, a sua educação e chegar a algum lugar. Se eu tiro a caneta dele, eu posso prejudicar isso aí. É um exemplo. Agora, vamos pressupor que você tem uma fábrica. A fábrica é minha. Por quê? Eu me esforcei para construir essa fábrica. Eu, no caso, trabalhei para ter essas máquinas. Se de fato funciona assim ou não, a questão é, a teoria do Locke, ela, no caso, diz isso. Então, tudo aquilo que você possui é fruto do seu trabalho, é fruto do seu esforço. E o Estado tem que garantir que ninguém tome isso de você. É a ideia da propriedade privada. Então, por que a gente pode lutar tanto para satisfazer as nossas necessidades? E se as nossas necessidades são materiais, é porque tem alguém que, no caso, vai cuidar para que ninguém tenha o direito de vir lá e tomar isso de você. Tá? Agora, em algumas circunstâncias isso pode acontecer, que seja, se alguém te assaltar, quem que você chama? Polícia. E o que a polícia é? O Estado. Proteger e servir. Agora, isso é normal, é correto? É lógico que é. Agora, como é que vocês pensariam isso no mundo virtual? Uma pessoa invadir o computador, primeiro. Segundo,
A ideia de posse da propriedade é bom para quem tem propriedade. E quem não tem? Será que a pessoa não se esforçou? Quantas pessoas vocês não conhecem que trabalharam a vida inteira e não possuem nada? O que faz com que um trabalho seja melhor ou pior do que o outro, a ponto de determinar que uma pessoa tenha e a outra não tenha? É mais ou menos isso. E querem achar as pessoas que menos têm? É só procurar no campo. No campo. Você, no caso, vai ter pessoas que trabalham ou trabalharam a vida inteira e possuem quase absolutamente nada. Será que é por falta de esforço? Ou tem alguma coisa errada dentro do sistema? Não, mais ou menos por aí. Ô, meninos, agora tem coisa pra caramba.